Isso aí, galera, voltando à transmissão, logo, logo, esperando o Blanche aceitar. Então, Voltemos! Nós voltemos, Blanche! pois é. Então, então a gente gravou um álbum que era bem pancadaria, era um álbum de resistência rock mesmo, sabe? E ele não é nem um pouco motivacional, ele é como era o Cogumelo lá na base mesmo, sabe? Aquelas músicas assim, meio Joy Division, meio pós-punk, assim, sabe? Aham. Muita música de energia, de densidade emocional. Não é um álbum motivacional. Com certeza ele não é. Mas foi um álbum gravado e que tem um público que vai querer ouvir ele. Então, assim, o que está acontecendo aqui agora conosco? Assim, o Cogumelo está puxando uma nova cena, né? A gente está num escritório maravilhoso agora, né? Com um escritório empresarial. E tudo vai se configurar numa coisa que a gente está vendo agora nas reuniões. A gente está sentindo que vai ficar uma coisa grande, do jeito que eu gostaria, que eu acho que a banda merece. E a banda está configurada nas reuniões que a gente tem feito, a gente está muito unido, assim, isso aqui é legal. A banda precisa estar unida, né? O legal da história é que a gente se gosta muito, sabe? Os músicos da banda, nós nos gostamos muito, nós somos bem amigos um do outro. E a gente tem propostas e propósitos muito parecidos. Hoje eu estou pensando assim, o Cogumelo Plutão como uma coisa que precisa acontecer, até como uma forma da gente mostrar para a molecada como é que era aquele tempo. Você está entendendo? Nós somos a mesma geração do LS Jack, do Les Hermanos. Nós surgimos na mesma época. Aliás, os pessoal do LS Jack são nossos amigos, né? O Morel, que foi do LS Jack, tocou comigo. Nós somos bandas amigas, volta e meia a gente se fala. O Vini é dos meus amigos mais antigos que eu tenho, sabia? O cantor Vini. Grande O Vini, Marquinhos, Vini também, são o caras Vini, o excepcionais. Vini o Vini é um dos meus amigos mais antigos que eu tenho, assim, no meio da música, porque a gente tocava junto, com 15 anos de idade, nos festivais de música. Ele lá com a banda Ato Astral, eu tinha o Esquadrão, sabe? Então ele era meio de polícia, eu era já dos punks, assim, sabe? E ele sempre foi muito Aham. talentoso. O Vini, de toda a nossa turma, ele era o mais talentoso da época. Eu até estranhei quando ele saiu com Mecha Cadeira, porque o Vini que eu conheço era muito superlativo aquilo. Mas é um grande Para amigo quem conhece, querido. para quem conhece a discografia do Vini, eu acho até não sei se seria uma falta de respeito, mas se você pegar a discografia do Vini, o Vini ficou Uhum. muito, você conhece o Vini? O Mexe a Cadeira, o Tiazinha. Cara, as músicas, pra mim, Verdade. no meu ponto de vista, são músicas assim, falei, caramba, por que não tá tocando? Porque tem muita coisa boa se você pegar na discografia dele, que Uhum. musicalmente dizendo, tem contexto, tem letra, tem história, tem Isso, arranjo. exatamente. Como o Exatamente. próprio LS Jack, né? Se você pega todos os álbuns do Marquinhos, da galera, as pessoas conhecem, obviamente, as músicas de trabalho, mas, por exemplo, você pega Setembro, né? Que fala do 11 de setembro, você tem tanta Uhum. coisa, outra vez, né? Tanta coisa, assim, que tem um contexto e uma história que você fala, meu, as pessoas não conhecem direito o trabalho dos artistas, porque se você pegar... A diferença da gente pro LS Jack e pro Vini é que o Cogumelo Plutão era uma banda de sexo, drogas e morte. Entendeu? Era morte, rock and roll, morte, sexo. Sexo é uma coisa da época dos seus avós. Entendeu? A gente tava tão louco na época que, meu Deus, eu não sei nem como me caber na mensagem que eu posso dizer. Mas era que Aham. era tudo muito fácil, era tudo muito over, muito dinheiro, muitas mulheres, todo mundo com bandejas e bandejas de coisa oferecendo pra gente, e eu tentando escapar daquilo ali, e a gente também, o Emerson, e a gente no meio daquilo que, vocês não fazem ideia, foi um negócio, 3 anos de pancadaria, psicológica, testes cardíacos, avião caindo com o nego doidão dentro do avião, era um negócio, gente, era rock and roll o negócio, olha, meu Deus do céu, cara. Confusão com banda pagodeira dentro de hotel. Um cara ia lá, roubava a mulher do pagodeiro. Aí daqui a pouco o cara quer matar a gente.
Pô, você não faz ideia, cara. O que é Caramba. você chegar dentro? Cara, eu posso dizer que eu já cometi todas as loucuras que o mundo pode acontecer, sabe? Tipo, chegar louco um dia, assim, entrar dentro de um clube de Hells Angels, lotado, numa festa de Hells Angels. Aí tá lá o pessoal dos meus amigos lá do Dorsal Atlântica tocando. Eu entro lá no palco, convidado pelos caras, né? Porque eu fiz teste na época para ser batera do Dorsal, muitos anos atrás, nos anos 80. Eu sou amigo dos caras, gosto muito deles. Aí eu tava tão louco, cara, que eu cheguei no palco e falei o seguinte: a mãe de todo mundo aqui é puta. Cara, tu tem noção, era muita loucura. Você tá entendendo? Era fora da casa, completamente, cara. E se eu via um jornalista que eu não gostava, por exemplo, crítico musical, e eu vi que o cara tava com uma mulher lá, eu chegava no meio da mulher e do cara: vem cá, que você tá perdendo tempo com esse cara? Esse cara é mó corno. E não sei o que, tomava a mulher do cara na hora, saía pelo braço, tomava, arrancava a mulher, cara. O cara ficava olhando assim, chocado pra mim. Eu era completamente louco. Você não tem noção o que que era. Porque, cara, a coisa começou assim, ó. Os primeiros programas do Cogumelo eu tinha que ser comportado, politicamente Aham. correto. Aí, a banda toda tímida, tentando agradar todo mundo, um belo dia caiu a pauta da gente num programa da GNT. Aí o pessoal da GNT mandou informação lá pra gravadora: a matéria não rendeu, esses caras não sabem se vender, não sabem não sei o que. Falaram isso. Aí eu fui chamado numa reunião com a banda. O Miguel, que era o diretor: vem cá, cara, vocês são uma banda de rock ou vocês são amigos do padre Marcelo Rossi? Eu contratei uma porra de uma banda de rock, vocês têm que causar, vocês têm que ser louco, pegar a porcaria da mesa dentro de um bar e jogar pra cima. Porra, vocês parecem comportados, não sei do que. Eu falei: tem carta branca? Eu falei: então deixa comigo. Aí, cara, eu apavorei, a banda toda apavorou, né? Então, as histórias eram as mais escabrosas o possíveis, assim, você não tem noção. Mas como eu falei, cara, porque esse negócio de rock and roll, chega uma hora que a conta do corpo pede, você tá entendendo? 3 dias sem dormir, você tá É. entendendo? E, meu Deus do céu, era completamente louco, assim. E o Blanche, até para a gente já encerrando, mais uma vez eu agradeço imensamente o teu carinho, a tua gratidão. É mais do que nunca, antes de jornalista, de ator, a gente de alguma forma tem a relação do artista em si. Uhum. Gosto pra caramba, ouço suas músicas, me Obrigado, identifico, os meus pais também, de alguma obrigado. forma, O gostam, que é legal, né? só para finalizar aqui antes que acabe, o que é legal é que com isso tudo que aconteceu, eu tive um aneurisma e fui pro fundo do poço. Quando eu fui pro fundo do poço, eu passei anos, um período de tempo de cadeira de roda, e aí eu comecei a ter contato com a espiritualidade. Um padre que tinha sido uma pessoa muito próxima a mim na adolescência, no colégio Guido Fongaló, começou a cuidar de mim no momento que eu mais precisei numa cadeira de roda, onde não tinha ninguém. Todo mundo desapareceu. O Aham. sucesso sumiu, a fama acabou, você tava dinheiro, muito dinheiro na conta, mas longe de todo mundo. Você se vê sozinho no mundo, sem ninguém, acabou tudo. Parece que era tipo uma ilusão. Nisso eu fui levando um tempo, fui graduado esse tempo, e eu me voltei para Deus. Um belo dia, eu comecei a ver na internet algumas palestras sobre o primeiro amor. O que, que era o seu primeiro amor? Eu era católico e deixei. Quem era aquele cara que era da igreja, que aprendia música junto com os padres, que cantava, tocava piano na igreja? E, ao mesmo tempo que eu estava na igreja católica, eu também ficava na luterana, porque eu tenho uma cultura forte luterana na minha vida. E eu Aham. comecei ali junto com a luterana, mas espera aí, mas quando eu tinha 8 para 9 anos, eu andei muito com os testemunhos de Jeová, por causa da minha avó, que era testemunha de Jeová, então eu tive uma cultura absurda de Jeová por trás de mim. E o que, que aconteceu com aquele cara que cantava para Cristo e que parou de cantar na igreja? Aí comecei a fazer um estudo do porquê que eu me transformei naquele artista de sucesso, enlouquecido, que dava vendas para todo mundo, escritório ganhando grana, gravadora se entupindo de grana e, sabe, deixando todo mundo louco, fazendo shows para milhares de pessoas todos os dias, e no final da história tá numa cadeira de roda. O que que aconteceu? Onde que foi o erro? Né? Eu comecei a pesquisar isso na minha vida, até que isso foi uma coisa gradativa que me fez me voltar para o espiritual. Eu passei anos sem praticar música, sem querer fazer nada, fiquei sozinho, me isolei de tudo, e me descobri um certo dia que eu usei mal os meus dons. Eu podia ter estado no mainstream, com outro tipo de discurso, em uma linguagem mais motivacional. Por que que acontece? Por que que eu estou contando essas loucuras para vocês?
Porque no fundo da história as pessoas estão depressivas. Eu era um cara depressivo que tomava remédio, que era um cara completamente envolvido com uísque, com loucurada. E essa caminhada foi solitária durante muito tempo da minha vida. Eu tentei me voltar, me fechei, fiquei enclausurado por 6 anos, produzindo livros, escrevendo, pintando quadros, fazendo projetos, um monte de coisa que vai agora sair, graças a Deus, tudo. E a gravadora resolveu, vamos lançar single por single agora. E hoje foi isso na nossa reunião. E isso é legal, que você leva esse tempo para reconhecer o quanto as pessoas eram importantes, quem de fato era importante para você e quem de fato não era. Você está entendendo? E tem muita coisa que leva a gente não, porque eu tenho que fazer aquilo tudo pelo sucesso. Aí você perde uma chance de estar casado, você perde a chance de ter um relacionamento sério na sua vida, porque o que importa é a carreira, porque o que me importa é ter um projeto, um trabalho, acreditando que isso vai afagar você. Não vai. Ele vai aprisionar você dentro de um quarto de hotel, com um monte de gente gritando o seu nome lá embaixo, sem você poder comer nada, você não tem tempo de gastar o seu dinheiro. O sucesso é uma mentira. Por isso que eu me isolei do sucesso. E aí o que aconteceu é que agora, de uns anos para cá, um monte de coisa acontecendo, muitos pedidos, a gravadora agora se reconfigurando, novas tecnologias entrando, me pediram para voltar. Mas hoje eu estou em outro momento. Eu tive 2 filhas nesse processo, geradas, né, para inclusive até salvar uma delas, me ajudou, inclusive. Salvar a tua vida. Exatamente. E aí, todo esse processo foi um processo de isolamento. Eu precisei ficar longe desse processo todo. E aí, quando você se permite, então vou voltar de novo agora, porque eu estou com saúde mental, eu estou agora amando a arte, você está entendendo? De repente, eu me vi também que eu não queria fazer parte daquele monte de massa de artistas que é conduzido para poder fazer um discurso de medo, de destruição do ego, de ser levado para o coletivo. Eu comecei a mostrar nas minhas músicas a importância da individualidade, da beleza técnica dentro dos quadros, sabe, do rigor estético que me interessa, do que essa porcaria promovida, onde pessoas ficam dentro de um museu pelado, entendeu? Botando criancinha para se tocar, achando que isso aí é arte. Não, isso é polêmica pura, barata, vagabunda, rasteira, isso não é arte. Nunca foi. Se passar na minha frente, eu cuspo na cara, no olho do cara que vier fazer isso. Porque eu sou do tipo de artista que eu defendo uma arte voltada para a edificação do humano. Você está entendendo? Mas a arte do Ian Curtis, do Joy Division, era uma arte positiva? Não, não era. Ele foi fruto por causa daquilo. Ele tinha uma poesia maravilhosa. O que aconteceu com ele? Ele morreu, ele se suicidou. Isso é o que você quer para você, fã? Então saia disso, saia dessa energia. Tudo é energia, tudo é frequência harmônica. Você precisa ter frequência harmônica. E as pessoas que estão em casa, manipuladas por pai, por mãe, menininha que quer fazer uma carreira, você está entendendo? E de repente a mãe, olha, você não pode namorar, porque senão você vai se perder dos shows, porque você não pode fazer isso aqui, porque de repente você não vai, você vai se perder, porque isso aqui é o nosso pão do cada dia. E aí você vai fazendo, trabalhando, como eu fazia também, eu já passei por isso. Eu era o cara que botava dinheiro na minha casa, ajudava minha mãe, minhas irmãs, os colégios e tudo. Chega uma hora que você se vê escravo de um sistema e no final da história você vai se encontrar sozinho. Então eu me isolei, fiz uma reflexão, me voltei para Deus, mas me voltei mesmo. E hoje eu peço desculpas para todas as pessoas que eu posso ser magoado, porque hoje o meu lado individual, ele coloca como uma coisa muito pragmática. Você está entendendo? Eu falo de Jesus, eu falo de você, mas às vezes as porradas que eu estou sentando em você é para fazer com que você acorde, que você pare com essa coisa de ficar estático. Ai, meu Deus, tudo é medo, medo, medo. Todas as pessoas que eu converso falam de medo para mim. O medo é maior do que a vontade de voar do ninho. É impressionante. Eu vejo isso o tempo inteiro na minha vida. É uma geração completamente dominada por Paulo Freire na escola pública, destruiu, jogando a mente da pessoa para o coletivismo, destruiu o seu poder individual, destruiu a sua força de dar o passo. Então eu sou um tipo de artista que eu reforço na cabeça das pessoas o quê? Coletivo o quê? Eu sou leão, meu comportamento é de lobo. Por que o lobo não está no circo? Por que o lobo não anda em grupos? Porque ele não está no circo. Você vai ver leão no circo, você vai ver todo tipo de animal no circo. O lobo, ele é sozinho, ele é individual, ele caça sozinho, ele resolve o problema da matilha sozinho. É mais ou menos assim que eu me considero. Então, o poder individual bateu muito forte quando eu conheci Roger Scruton, filósofo Roger Scruton. Eu gosto muito de filósofos conservadores, eu tenho estudado muito, nem todos eu concordo com tudo que falo, assim como eu gosto também de filósofos existencialistas, eu gosto de vários.
filósofos existencialistas, que tem gente aí que considera eles de esquerda, mas eu acho o seguinte, cara, se você... Outro dia eu estava conversando com o Eider, que é um grande amigo meu, é um dos poucos contrários ao pensamento meu, por exemplo, eu sou um cara que basicamente a minha natureza é conservadora, nas artes, né? Conservador, porém não babaca, tá cheio de conservador babaca aí, sabe? É, Aham. e o Wader, por exemplo, é um dos poucos caras com quem eu converso, que é diferente de mim na análise, que a gente respeita o diálogo um do outro, e quando eu converso com ele, ele propõe sempre para mim uma visão, mesmo que ele seja de esquerda, né, óbvio, mas a gente sempre conversa, porque o que me interessa, o que nós podemos fazer com a força do debate, a construção de um novo pensar. É sempre isso a minha busca, sabe? E se você tem a sua voz silenciada no debate, é porque os caras que estão silenciando não são acabados de desgraçados. Então eu sempre tento passar isso para as pessoas, o seguinte, cara, tenha mais raiva do que medo, reatividade já contra aquilo que te oprime. Não é ficar, eu sou isentão, não, eu não confio mais nessa política, esses caras eu estava confiando, agora estão roubando, que não sei o que. Não, cara, tem que ir para cima e rachar o sistema. Se você não rachar o sistema, Renato Russo já falava disso. Eu vou contar algo para vocês que vocês não sabem. Renato Russo, Opa, Renato Russo, exclusividade. vou contar algo para vocês que poucas pessoas sabem. Legião Urbana não vendia show, vocês sabiam disso no final dos anos 80? Eles não vendiam shows, eles produziam os eventos com parceiros. Porque era impossível vender um Legião Urbana para uma prefeitura que ia contra politicamente o que o Renato falava. Renato foi um dos primeiros caras a me ensinar sobre isso. Ele produziu os eventos em parceria com produtores de eventos. E eles faziam um show como eles queriam, porque eles não queriam ficar refém de uma agenda na época. Ele me contou muito isso, eu era muito amigo do Negrete também. O Títio, que não me deixa Aham. mentir, nós vamos lançar inclusive uma música inédita com o Negrete cantando. Uma música Cogumelo Plutão feita comigo e com o Negrete. A gente já está gravado, Legal. mixado, masterizado. A gente vai fazer isso e provavelmente eu vou lançar isso pela selo virtual com a renda toda revertida para a família do Renato Rocha, o Negrete, tá? Que era o baixista do Legião Urbana. Que é uma pessoa querida, inclusive me salvou a minha vida, né? Alguns anos atrás. Infelizmente não está entre nós e era um herói. Poucas pessoas sabem disso. O Renato Rocha salvou a minha vida. Ele não era esse louco que morreu de overdose como tentaram vender ele na televisão. Ele teve um infarto provocado por acúmulo de dois remédios que não podiam ter sido ministrados juntos. Eu falo sempre isso. Ele foi vítima. Não teve nada a ver com droga, ele já estava recuperado há muitos anos, inclusive eu falo muito disso. E hoje eu tenho um amigo Títio, que todas as obras do Renato Rocha, a gente tá pensando em lançar isso pela selo virtual. O Títio tem esse material, ele gravava muito Aham. com o Renato Rocha e tal. E eu tenho algumas sobras minhas, com voz de Renato Rocha, coisa que ele gravou com Cogumelo Plutão, está com o nosso poder. Já conversei com a família dele, somos amigos da Rafaela, de todo Incrível. mundo. Então a gente vai lançar isso com uma caixa para poder reverter dinheiro para a família. Temos outras coisas agora. Sobre Renato Russo, deixa uma coisa clara aqui para você. Eu não falo mais nada sobre Renato Russo. O que eu fiz e deixei de fazer com ele de música. Por quê? Eu não vou lidar mais com esse filho dele. É um caso perdido para mim. Entendeu? Assim como os outros membros da Legião Urbana também não se dão bem com ele. Eu não tenho voz ali, não consegui ter relacionamento ali de construção. Não me interessa mais, entendeu? Houve tentativas de tentar me minar. Então, espero eles. A fonte, quando secar, quem sabe um dia lá, entendeu? Eu não quero mais. Eu enchi o saco, até porque o Cogumelo Plutão é maior do que essas coisas todas. Eu não quero botar isso como um elemento para levantar a banda, não quero, não me interessa e nem gosto de falar do tema. Estou falando aqui com você porque a gente estava falando alguns assuntos e eu sei que isso ia Sim, sim. cair mais cedo ou mais tarde com alguma coisa, então eu não tenho nem interesse disso. Agora, falando para finalizar aqui, a questão motivacional que eu sempre tento passar para as pessoas é confie um pouco mais em você. Você, às vezes, é uma mulher bonita, sabe? Às vezes a mulher se acha gordinha, eu sou magra demais, ou eu sou depressiva, eu não valho atenção. Não, não tem pouca confiança, né? Tem homens também que são maravilhosos, mas o cara tá atrás daquela estética Renato Russo, porque ele é tão feinho quanto o Renato Russo, quanto feinho quanto o outro, não sei o que. Tá todo mundo que começa a imitar. Eu tô de saco cheio de banda imitadora, barata. É por isso que eu não quis mais produzir ninguém. Eu falei isso outro dia, né, até num negócio no meu Instagram. E agora, nesse momento, eu falei assim, poxa, eu estava até interessado em produzir umas pessoas, eu vi pessoas maravilhosas. Vou até fazer um convite aqui a dois produtores que eu gostei bastante. Tem um lá de Goiás, que eu gosto muito, que é o Fábio Pessoa. Eu gosto muito dos trabalhos dele.
Eu estava até conversando hoje com o pessoal da gravadora, até para fazer um convite ao Fábio, um projeto também. Porque a gente às vezes encontra pessoas maravilhosas como produtores, sabe? Compositores, tá um monte de gente legal. Às vezes tem umas bandas legais, sabe? Framboesa Prateada é a melhor banda do Brasil da atualidade para mim, sabe? Junto com Rosa de Saron. Rosa de Saron somos amigos, acabaram de gravar minha música agora, Esperando na Janela. A gente tá devendo uma participação no show um do outro, as duas bandas, né? Talvez até role uma turnê junto. Me convide. Eu até falei já com eles pra gente fazer um show juntos, assim, pra caridade e tal. E eles toparam, a gente só vai organizar isso em algum momento, quando acabar essa pandemia, a gente vai voltar a se falar. Mas o principal é o seguinte, pessoal, apesar de todos os problemas que o pessoal possa estar em casa, tudo que você possa estar passando, a verdade é, ora, pede para Deus, pede solução, pede sabedoria, sabe? Artistas maravilhosos nós temos aqui no Brasil. Você que está passando, de repente você é um músico que está aí do outro lado com todas as dificuldades, a cancelar os shows, tudo. Calma que já vai melhorar. É difícil falar isso, mas ficou o Brasil, não só o Brasil, o mundo todo está em pandareco. E aproxime-se da Selo Virtual, que a Selo Virtual vai ser uma plataforma para lançamento de novos artistas em escala internacional. A tecnologia está sendo absorvida por pessoas de fora. Em breve ela já está sendo comentada, já está em níveis maiores. E o que eu estou dizendo aqui para vocês acredite, apesar de todos os problemas, configure dentro de você um pensamento positivo, tira sua mente das coisas que te deixam para baixo, depressivo. Eu, por exemplo, eu parei de ficar assim. De repente você está triste porque você perdeu uma namorada, uma pessoa que você gostava muito, que você amava, e vocês foram afastados por causa de família, ou por qualquer coisa que aconteça, aceite que acabou. Entendeu? E se amanhã você deletar ela, ou ela deletar você, ou o homem te deletar também, se você for uma mulher, é porque existe um tempo de você começar e parar. De repente aquilo era só para aquele momento. De repente você achava que aquilo podia ser para a eternidade. Não era, porque Deus tinha propostas melhores para você na sua vida e você não sabia. Então você tem que entender isso. E o que eu tento passar é, confie. Amanhã, hoje está ruim, mas amanhã será melhor. E eu deixo para finalizar aqui uma frase que a Meg muito me dizia. Acima das nuvens cinzentas e sombrias, sempre existirá um sol bonito ali sorrir. Blanche, gratidão, namastê, muita luz na tua vida, para você, para a tua família. Eu sempre desejo para as pessoas saúde, porque eu acredito que é um dos maiores bens que o ser humano tem. Muita saúde, muita luz. Por que eu falo luz? Também não tem nada a ver com religião, porque eu acho que toda luz ilumina, toda luz abre o caminho, independente de qualquer coisa, metaforicamente dizendo, e espiritualmente. Que o cogumelo continue sendo o que sempre foi, e que, de alguma forma, diante de tudo que o Brasil passa e o mundo, artisticamente, o cogumelo venha trazer o que ele sabe de melhor. Uma boa música, boas letras, boas canções, boas inspirações. Que vai influenciar novos namoros. Aliás, você é casado? Oi? Você é casado? Não. Um dia, quem sabe ainda. Um dia, não sei, né? De repente, né? Eu vou casar. Com certeza eu vou casar. Eu vou casar, né? Eu vou casar comigo mesmo. Eu vou me levar para passear na praia. Eu tô dizendo que eu sou apaixonado por mim, entendeu? Que a minha sombra é a única companheira que me interessa na minha vida. Eu não reclamo, não enche meu saco. Blank, o meu muito obrigado. A gente vai manter contato e agradecer a todos que continuaram aí. Muita gente entrou, saiu nas duas partes do vídeo. E muita luz. Obrigado, para você, para a tua família. Um grande abraço no coração e a gente se encontra por aí, tá bom? Com certeza. Forte abraço, queridos. Até mais. Tchau.